leituras em livros diferentes, mas dentro do mesmo contexto. A primeira leitura se encontra no livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 3 ao 9. João, capítulo 13, do 3 ao 9. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também a minha cabeça. Então, para a segunda leitura, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Filipenses, no capítulo 2, e o verso 5 ao 7. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 7. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E o versículo 8, irmão, para fechar: e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Meus queridos irmãos, o tema que abordaremos nessa noite traz a seguinte pergunta: por que devemos ser humildes? Sabemos, irmãos, que esse assunto é um assunto elementar nos nossos meios, um assunto sobre humildade, é um assunto muito conhecido pelos cristãos, um tema até muito pregado no nosso meio, é um contexto em que as pessoas sempre abordam esse tema, mas nessa noite, a propósito, quis trazer esse questionamento para a Igreja de Deus e essa tônica, já que é um assunto primário: por que nós devemos ser humildes? Então, amados irmãos, a leitura em que fizemos, temos o maior exemplo de todos. O reino de Deus, ele não pode ser visto nem entendido pela perspectiva humana.
não pode ser entendido pela uma perspectiva humana. Os valores do reino de Deus é diferente dos valores da perspectiva humana e terrestre. Na perspectiva humana, nós vemos que o maior é sempre servido. O maior recebe o serviço de quem é pequeno. Na ótica humana, é irracional admitir que o grande, o elevado, o alto vá servir o pequeno. Isso não cola numa sociedade que nós estamos inseridos, por mais dolorosa que seja essa verdade. Não cola. Então temos dois contrastes. Os valores do reino é que o maior se considere menor do que o seu próximo que está do lado. O maior, ele é convidado a não usurpar o menor, que ele se iguale. Mas para isso a Bíblia diz, ou discorre dessas duas leituras em que fizemos, de onde nós pegamos este padrão. Em primeiro lugar, nosso padrão não vem de livros escritos ou bibliografia de homens carnais apenas, de homens estrelas, de homens políticos, de homens que abrilhantaram com as suas biografias. Não, nosso exemplo veio do homem que é sobre todo o homem, do nome que é acima de todos os nomes. Esse exemplo nós copiamos do Filho de Deus. E em João capítulo 13, onde lemos, nós vemos um contexto em que o costume daquela época era que o dono da casa, o mestre ou a pessoa influente que era sobre os demais, é que ele fosse servido pelo serviçal. Ou seja, no contexto em que Jesus celebrou essa ceia, o dono da casa, o anfitrião, ele tinha um empregado para lavar os pés dos seus convidados, ou se ele não tivesse um empregado, o membro mais inferior daquela família fazia esse serviço. Então você vê que quando Jesus chega na ceia, ali todos sabiam qual era a praxe que devia se seguir. O menor lavar os pés do maior. Entra o conceito humano e o conceito de Deus. Então, no conceito humano, eu imagino assim, todos os discípulos sentados, um olhando para a cara do outro, e sabia que tinha de lavar os pés, mas talvez, vamos fazer uma conjectura, Pedro olhasse para a cara do outro discípulo e disse, ele vai lavar os pés, ele vai levantar, eu não. Talvez o discípulo da ponta cruzasse o olhar para o outro, se ele levantar, ele vai lavar meus pés, porque eu sou maior do que ele. Talvez Judas dissesse, não, mas eu sou o tesoureiro, não posso lavar os pés de um pescador. Mateus, por certo, poderia dizer, eu sou um coletor de impostos, influente, estudei, então Pedro vai lavar meus pés. Talvez Pedro olhasse para João, ele é o mais novo, e ele vai fazer esse serviço. Porque todos se achavam superiores aos outros. Cada um carregava dentro de si esse sentimento de querer passar, ser mais importante do que o outro. Mas aí acontece que quem deveria botar os pés para ele lavar, toma a decisão de ele mesmo cingir-se com a toalha, e ele quebra toda a tradição, e ele quebra toda a conjectura daquele momento, e ele faz o inesperado. Ele pega uma bacia,
e ele vai se aproximando de Simão Pedro. E Simão Pedro leva um choque, porque diz: não, isso está errado. Na ótica humana eu deveria lavar seus pés, não o Senhor meu. E o Senhor não vai lavar meus pés, de modo que eu não posso aceitar isso. Talvez Pedro aceitasse que Mateus lavasse, mas Jesus disse: Pedro, isso que eu estou ensinando a vocês, vocês não podem entender agora, vocês são discípulos que estão aprendendo. Eu vou ensinar a vocês o que é o reino de Deus. O caminho que eu quero que vocês andem se chama humildade. E essa leitura diz, irmãos, que Jesus lava os pés de todos eles. Ele era para ser servido e ele serviu. Ele era o Senhor da reunião, mas fez um papel de escravo. Quando chegamos na segunda leitura em Filipenses, no capítulo 2, e o verso 5, Paulo ele diz, exortando a igreja que está em Filipos, o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então você veja, meus amados irmãos, que essa humildade de Jesus, ela era voluntária, ela não era forçada. O princípio que Cristo traz do céu para o homem é que o homem ele tem de estar conectado com seus irmãos, unidos pelo laço chamado humildade e serviço voluntário. Portanto, meus amados irmãos, essa palavra humildade, no dicionário, ele vai definir o seguinte: é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. O mesmo dicionário, ele traduziu humildade, humilde, agora ele vai dizer o que é humildade. Humildade é a qualidade que age com simplicidade, uma característica de pessoas que sabem assumir suas responsabilidades sem arrogância, prepotência e soberba. Em teoria, a humildade é tida como uma qualidade bastante positiva e benéfica, onde ninguém é pior ou melhor do que os outros, estando todos no mesmo nível de dignidade, cordialidade, respeito, simplicidade e honestidade. Aí, meus amados irmãos, podemos então trabalhar essa ideia e essa pergunta: por que devemos ser humildes? Mostrei para os irmãos biblicamente que esse exemplo, se andarmos por essa vertente, copiamos do Filho de Deus. Copiamos de Deus. Deus ele poderia exigir de nós, enquanto o Filho dele esteve aqui, que nós servíssemos a Ele, que nós não questionássemos a Ele, mas você vê Ele fazendo o contrário, nos ensinando. E por que o Filho de Deus precisou vir mostrar isso, irmãos? Porque Ele sabia que a nossa natureza é inclinada a ser servido sempre, sim ou não? A gente às vezes fala sobre isso e a gente muitas vezes esquece que eu e você somos confrontados, somos tentados a querer ser servido, querer ser importante. Às vezes eu posso olhar para o diácono Manuel e dizer: não, eu sou melhor do que o Manuel. Eu prego, o Manuel não prega. Eu ensino, o Manuel não ensina. Então eu sou superior a Manuel. É uma tentação, é um convite de Satanás para que eu me perca. E quando eu aceito essa tentação, eu quebro um princípio divino,
que é olhar Manuel como superior a mim. Porque quando eu boto em comparação isso, eu achar que Manuel é superior a mim, e Manuel, quando olha para mim, acha superior a ele, então não existe ninguém grande, todo fica pequeno. E as coisas fluem normalmente. Então, meus amados irmãos, por que a Bíblia nos convida ou nos orienta a ser humildes? Porque, em primeiro lugar, porque humildade é um sinal que nós somos sábios. Irmão Roberto, sábio, sabedoria não combina com humildade não. Combina sim. Vamos ver o que diz aqui Provérbios, no capítulo 11 e o verso 2. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então você vê que nós devemos ser humildes, porque a humildade, ela é uma característica dos sábios. Quando você vê uma pessoa muito arrogante, o sinal é que essa pessoa é soberba. É sinal que essa pessoa está muito longe de ser humilde e se enquadrar nos padrões divinos. Nós também somos obrigados ou somos expostos a essa pergunta: por que devemos ser humildes? A palavra de Deus ainda nos orienta é que quem é humilde tem a certeza que nós não temos nada de nós mesmos. Quem é humilde olha para si diante do espelho e vê que você não seria nada se Jesus não fosse na sua vida, se Jesus não tivesse tido misericórdia de você. Você não seria nada se o elemento Deus fosse tirado do contexto da sua vida. Aí sim, você seria uma pedra de tropeço. Mas a Bíblia diz que o ser humano, ele tem que ser confrontado com essa realidade, que a gente não é nada de nós mesmos. Vamos ver o que diz o livro de João, no capítulo 3, o verso 27. Respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então, se na ótica de Jesus, se na palavra de Jesus diz que o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu, ele diz claramente que se Deus não for de nossa vida, que se Deus nos dispensar do céu, nós somos miseráveis, pobres, inúteis, desprezíveis. Mas a misericórdia de Deus que há sobre a minha e a sua vida, Ele torna menos em mais. Ele faz homens naturais experimentar as coisas espirituais. Outro ponto, meus amados irmãos, que a Bíblia diz que por que devemos ser humildes, é porque somos totalmente indignos de receber as coisas do céu. Romanos, no capítulo 7, versículo 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então você vê, meus amados irmãos, que enquanto nós estivermos nessa carne, seremos tentados a errar como os demais irmãos. Que pecados que você abomina na outra pessoa, sua carne vai ser tentada para fazer o mesmo ou pior. Então eu não posso me considerar melhor do que ninguém, não é? Outro aspecto, porque eu devo ser humilde, é ter a ciência e a certeza que Deus me conhece. Deus me conhece. Então,
É interessante, meus amados irmãos, muitas vezes nós queremos ser importante ou importantes por aquilo que as pessoas veem em nós. Muitas vezes queremos ter o nosso valor pelaquilo que mostramos ou demonstramos na frente das pessoas, por aquilo que realizamos bem e merecemos aplauso, e nós queremos os aplausos. Mas muitas vezes a nossa casca está fechada e dentro só tem rapina, sepulcro, morte, sequidão. E quando a gente olha para nós mesmos, somos levados a essa pergunta: por que eu devo ser humilde? É porque a Bíblia diz que Deus nos conhece. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, se você abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 3, você vai ver ali a oração de Ana. E na oração de Ana, movida pelo Espírito Santo, ela vai dizer o seguinte: não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas numa balança. Então você vê, meus amados irmãos, que movido pelo Espírito Santo foi revelado a Ana que Deus é um Deus que pesa tudo. Portanto, não saia da minha boca, da boca dos irmãos, nada de condenação para os irmãos, para as pessoas mais fracas na fé, para as pessoas que nos magoaram, porque Deus está pesando cada um na balança. E se Deus pesasse cada um de nós hoje na sua balança, você seria achado no peso que Deus quer? Se Deus hoje pesasse cada um de nós pelo que a gente julga muitas vezes do nosso irmão, será que eu e você estaria no peso aceitável a Deus? Ou será que nosso peso estaria abaixo, muito abaixo do que Deus quer? Lembre-se, Deus é justo. Deus é justo e Ele pesa cada um de nós diariamente. Que aos olhos de Deus nós não somos desconhecidos e nossas ações, elas são pesadas. Você vê, meus amados irmãos, no Salmo 139, versículo de 1 a 6, o salmista ele vai dizer: Senhor, Tu me sondaste e me conheceste. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe, não precisa ser de perto, de longe entendes os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então, meus amados irmãos, devo ser humilde, porque Deus ele me conhece totalmente. Deus, quando o salmista diz que do meu deitar e o meu levantar, esse ciclo, ele significa um tempo integral do homem, no processo de deita e se levanta. Então Deus conhece o homem e não precisa Deus chegar perto de Jeane, não precisa Deus chegar perto de Jair, de Davi, de Karen, para Deus saber o que está aqui dentro dessa cabecinha, não. Ó. De longe, Deus conhece. Deus conhece e o salmista tem essa certeza que nada estava oculto diante dos olhos de Deus, nada estava oculto. É uma preocupação, é um alerta para nós examinarmos a nós mesmos e ver se o sentimento de orgulho ou de humildade está dentro de nós. Porque com certeza traremos muitas vezes palavras doces e afáveis no meio dos irmãos, quando na verdade dentro de nós existe uma fonte de amargura. A palavra de Deus, ela nos diz que Deus nos conhece, conhece o nosso pensamento, conhece o nosso andar. Portanto, isso nos traz uma preocupação e uma pergunta: onde estou andando?
na humildade ou na soberba. O quinto ponto, porque devemos sempre nos perguntar: por que a humildade na minha vida? A Bíblia diz é porque nós não somos nada sem Jesus. Nosso valor, a nossa preciosidade consiste no fato de que Jesus é o centro de nossa vida, que Jesus está em nossa vida. Então nós podemos ver aqui no livro de João 15, versículo 5, por que devemos ser humildes? A Bíblia diz o seguinte: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. Então por que você deve ser orgulhoso? Se sem Jesus a gente não pode fazer, e o texto é bem claro: nada, nem o querer o bem, nem o realizar o bem, nem buscar a Deus, nem estar aqui, você não quer nada. Se Jesus estiver no centro da sua vida, você não pode nada. Eu não posso nada. Eu viro uma fera indomável. Os irmãos vai chegar em momentos que não vão se reconhecer o comportamento e muitas vezes a nossa agressividade quando Jesus sai do centro da nossa vida, quando Jesus sai do comando e do controle da nossa vida. Muitas vezes tornamos-nos animais, piores do que animais irracionais. Outro motivo porque nós somos convidados a perguntar: por que ser humilde? E a resposta, a Bíblia diz o seguinte: porque somente através da humildade entraremos no céu. Somente através da humildade entraremos no céu. Mateus capítulo 18, versículo 4, diz o seguinte: portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Você vê que céu está ligado com humildade. Dentro desse texto que li, para ser maior tem de ser humilde. E a humildade aqui é dizer que eu sou menor do que a irmã Ana. Não somente dizer com minha boca, mas o meu coração mostrar isso em ação. Humildade é eu admitir que sou menor do que a irmã Fátima e mostrar isso. Aí eu imponho o valor do reino de Deus em mim, e esta humildade me leva aonde Deus está. Sem humildade, meus amados irmãos, muitos de nós seremos constrangidos a ouvir da boca de Jesus: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Dói, é uma mensagem pesada para um domingo, é uma mensagem doutrinária, mas é necessário. Como disse, é um assunto elementar que muitas vezes nós estamos errando. A igreja do século 21, ela está sendo convidada todo dia a abandonar esses princípios. A gente olhar para o nosso umbigo e dizer: eu sou a estrela, eu que mereço aplauso, é eu que devo ser visto. Assunto elementar, mas devemos olhar para a Bíblia Sagrada, que ela vai nos orientar a como vencer esse desafio do século 21. Por que eu devo ser humilde? A Bíblia vai apontar porque o Senhor Jesus, Ele é o melhor exemplo disso. Em Filipenses, onde nós lemos, no capítulo 2, voltando agora um pouco em versículo 3, o apóstolo Paulo adverte a igreja de Filipos a que esses irmãos trabalhem em conjunto, trabalhem para o crescimento do reino de Deus, realizem obras na terra que engrandeça o nome de Jesus. Mas ele adverte a esse povo o seguinte: nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade,
Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Então você vê, meus amados irmãos, que a igreja de Cristo muitas vezes tem esquecido esse princípio de olhar o que é do outro. Somos convidados a olhar para nós mesmos sempre. E muitas vezes a obra que fazemos para Deus deveria ser motivo de alegria trabalhar nesse caminho, nesse segmento, mas muitas vezes nós fazemos isso passando por cima da palavra de Deus, porque nós queremos a vanglória para nós, porque nós queremos o aplauso para nós, porque nós queremos ter a primazia que é de Cristo. E Paulo diz que nós não podemos fazer nada, realizar a obra de Deus com contenda com os irmãos, porque se fizermos isso, tiramos a parte valiosa do nosso serviço, restará serviço humano, que talvez trará algum proveito para nós, mas para Deus não tem valor. Trabalhar na obra do Senhor, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos fazer nada. Se no meio desse nosso serviço for levantado contenda ou orgulho de trazer para nós a vanglória. Mas o apóstolo diz que, mas por humildade. Então, meus amados irmãos, quer comamos, quer trabalhemos, quer cantemos, quer dirigimos o culto, façamos por humildade. É assunto doído, porque o homem natural, o homem carnal, ele muitas vezes se distancia dessa vontade de Deus, que é a sua humildade. A Bíblia vai dizer também, um dos motivos pelo qual eu sou convidado a ser humilde é que Deus somente habita no coração ou na vida ou nas pessoas humildes. Deus não habita no meio de um povo soberbo, Deus não habita no meio de povos que não tenha a humildade por característica, porque Deus se afasta e Deus ele resiste. Deus se torna contra o indivíduo, Deus se torna contra a igreja, que ela tem por característica o orgulho, a soberba. Vamos ver o que diz Isaías no capítulo 57 e o versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então você vê, meus amados irmãos, que o profeta ele diz a habitação de Deus está nos lugares alto e sublime. A habitação de Deus ela é eterna, mas a Bíblia diz que por extensão Deus habita no meio de pessoas que têm um coração contrito, humilde, quebrantado, uma pessoa que tem seu espírito abatido, porque entende que carece de Deus e Deus habita tanto no céu como nessa pessoa. Outro motivo que leva à pergunta ou traz a resposta a essa pergunta: por que eu devo ser humilde? Porque Deus, ele ajuda os humildes e os abençoa. Então, podemos ver em Mateus capítulo 5, versículo 3, o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então você vê, meus amados irmãos, que em contrapartida à humildade,
ela nos coloca no caminho ou na direção do céu como garantia. Mas, amados irmãos, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 6, Pedro, ele traz esta advertência ou esse conselho: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, ao seu tempo, vos exalte. Então você vê, meus amados irmãos, sempre a mesma tônica: Deus dando graça ao humilde, Deus habitando no meio de pessoas de coração quebrantado, Deus se fazendo conhecido a pessoas que o invocam com um coração singelo. Mas também o texto que lemos mostra que Deus é adversário dos altivos, Deus é adversário das pessoas que ignoram esse padrão divino de ser humilde. Outro motivo pelo qual devemos ser humildes é porque a humildade é o caminho para a verdadeira grandeza. Provérbios, no capítulo 22, versículo 4, diz o seguinte: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então, meus amados irmãos, o galardão, o que é o galardão? O pagamento para aquelas pessoas que foram humildes e andaram no temor do Senhor, guardando o seu coração da avareza, da arrogância. A Bíblia vai dizer que são riquezas, honra e vida. Mas, irmão Alberto, que riqueza? Você acha que no céu é lugar de pobreza, irmãos? Você acha que no lugar onde Deus comportará todas as pessoas que andaram em temor a Ele, é lugar que não tem riquezas insondáveis para o seu povo, para os que permaneceram fiel a Deus? E outro motivo, meus amados irmãos, porque devemos considerar a humildade em nossa vida, é porque Deus toma posição de ataque contra os soberbos. Vamos ver o que Tiago, quando discorria sobre esse assunto, ele advertia aos irmãos que Deus, ele não poupa, ou Deus se torna um inimigo frente a frente com um soberbo. E Tiago, no capítulo 4, versículo 6, Tiago vai explicar o seguinte: antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. E aqui, irmãos, esse contexto de resistir é quando um exército está pareado frente a frente com o outro, resistindo, mantendo-se à guarda para o choque. Então Deus, ele resiste ao soberbo. Deus, ele está em frente como inimigo número 1 daquelas pessoas que têm um coração orgulhoso, daquelas pessoas que andam pelo caminho da avareza, do caminho da soberba, do caminho da altivez. Tem o primeiro inimigo, Deus. Mas a Bíblia também diz, Tiago diz, que em contrapartida Deus tira do seu tesouro graça e doa para os humildes. Essa graça que Deus dá é riquezas insondáveis, é alegria, é um gozo no Espírito, é a certeza que venceremos mediante a bandeira de Cristo. E essa graça que Deus dá e que sustenta. Certa vez o apóstolo Paulo, orando para Deus tirar o espinho da sua carne, Deus olha para ele e diz: Paulo, a minha graça te basta. E foi a graça de Deus na vida de Paulo que ele expulsou demônios. Foi a graça de Deus na vida de Paulo que ele realizou grandes curas. Foi a graça de Deus na vida de Paulo que a serpente não o matou quando a mordeu.
Foi a graça de Deus na vida de Paulo que livrou ele da morte quando ele estava sendo apedrejado. Foi a graça de Deus na vida de Paulo que não deixou ele naufragar quando o navio se espatifou no mar com ele dentro. A graça de Deus. E por último, meus irmãos, a humildade, ela nos esconderá do dia da ira do Senhor. Existe um dia específico em que Deus ele vai condenar o homem. Existe um dia específico que Deus acertará conta com a humanidade. Existe um dia, e esse dia é considerado o grande dia do Senhor. E nesse grande e terrível dia do Senhor, os humildes eles vão estar cobertos, vão estar guardados. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no livro de Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Retornando à pergunta aos irmãos, por que devemos ser humildes? As advertências, por certo, já foi exposta aos irmãos. Os privilégios ou as garantias também já foram mostrados, mas também foi mostrado o oposto. O que eu posso ganhar e o que eu posso perder se eu não observar esta advertência. Então, que Deus nesse dia abençoe a sua igreja, que Deus conceda nesse período em que tivermos a nossa cabeça no travesseiro essa reflexão. Por que devemos ser humildes? Que Deus, pois, abençoe a sua igreja e continue derramando da sua graça e da sua misericórdia no nosso meio. Amém.